Senhor. Sim, tu és fiel, Senhor, vendo a minha vida. Aleluia. Amém, amados? Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Curva a tua cabeça, fecha seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Peça Ele direção para falar ao teu coração nessa noite através dessa palavra. Pai, fala com cada um de nós nessa noite, com cada um dos teus filhos que o Senhor Deus trouxe, Pai, para falar com eles. Fala ao coração no mais profundo, revela a tua palavra conforme o Senhor Deus quer, conforme o Senhor deseja. Fala, Senhor, nessa noite. Eu peço, Senhor, debaixo da tua graça, mesmo, Senhor, sem merecer, sem falho, errante, pequeno, eu peço, Senhor, me usa para falar com a tua igreja nessa noite. Fala com eles através desta palavra, revela no mais profundo do coração da tua igreja, Pai, o que o Senhor Deus quer nessa noite para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Pode se assentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Daniel capítulo 3 e versículo 14, amados. Diz assim a palavra do Senhor, é uma continuação. Diz assim: falava Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis a meus deuses, nem adorai a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pifaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar-te das minhas mãos? Versículo 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Aleluia. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos, ó rei, das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Diga glória a Deus. Amém? Para um minutinho aí no nome de Jesus, para que você possa entender a palavra do Senhor Jesus nessa noite. Amados, o Senhor tocava muito meu coração, pedindo Deus para trazer uma palavra, e Deus falava muito forte no meu coração sobre processo. Que processo, pastor? É aquilo que a gente passa diante de um propósito do Senhor. Eu quero que você já comece entendendo que sempre quando tem propósito, primeiramente vem processo. Processo é um tempo que a gente precisa enfrentar e jamais olhar nem para um lado, nem para o outro, nem para trás, mas a gente precisa seguir. E Deus trazia essa palavra no meu coração, que muitas das vezes nós já meditamos aqui, que fala ali de 3 amigos de Daniel, que vai passar por uns momentos ali que eles estavam com Daniel na Babilônia, e cresceu ali adorando o Senhor, buscando. Cresceu, quando eu digo, é passando um tempo, né, e anos naquele lugar. E o que chama atenção é que eles estavam na posição ali de carcereiros, vamos dizer assim, melhor dizendo, na verdade, perdão, como se tivesse presos, porque foram levados cativos. Mas a Bíblia diz que da mesma forma que Daniel levava uma vida com Deus, havia esses 3 amigos de Daniel, que a Bíblia tem prazer, né, dizendo assim, de destacar que era amigo de Daniel, que tinha também a mesma comunhão com o Senhor, que tinha mesmo ali uma vida com Deus, que andava reto com o Senhor Jesus, e que de forma alguma ele cedia a vida e muito menos a adoração deles para outros deuses, mas ele somente adorava o Deus Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Levava eles uma vida de comunhão, de santificação na presença do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que em certos momentos eles vão enfrentar um reinado, um rei chamado Nabucodonosor, que a Bíblia diz que muito
cresceu sobre o coração dele o orgulho. Sabe aquele reinado que foi atraindo para ele a atenção, e ele foi deixando crescer no coração. De certa forma, que aquele reinado agora, Nabucodonosor, diz assim: eu vou criar uma imagem minha. Porque que subiu no coração dele o orgulho. E ele decretou: vou levantar uma imagem, e vai ter o dia da inauguração, vai ter o dia da gente estar ali, prestar ali a adoração a esta imagem. A Bíblia então diz que assim, amados, aconteceu. Nabucodonosor usa a sua autoridade, manda ali os seus soldados, os seus empregados trabalharem, trazer todo o ouro ali, toda a riqueza ali do seu palácio, e começou eles levantar uma imagem, uma estátua de ouro de Nabucodonosor. Aquele momento, amados, que vai acontecendo, é bem certo que esses homens de Deus já estavam sentindo no coração, pois eles já estavam com certeza enfrentando momentos ali que viam quando estavam prestes aquele dia chegar, porque queria adorar, porque queria estar ali mostrando para Nabucodonosor: olha, eu vou prestar homenagem, eu vou adorar. Mas é bem certo que os homens de Deus já estavam pensando: e no dia da inauguração? E no dia que for mostrar para todos? Ficando eu imaginando, porque se a gente tá lá, a gente já ia pensar: o que eles vão querer que a gente faça? Eu fico imaginando eles naquele sentimento, mas eles continuaram guardando a santidade na presença do Senhor. A gente precisa entender uma coisa, amados: o cristão, ele vive e passa momentos que ele não pode olhar para a situação ou momentos, mas ele precisa continuar guardando a sua vida com Deus. Ele precisa continuar focado somente na presença do Senhor. Imagina eu agora essa estátua sendo levantada, e aqueles homens de Deus continuando adorando o Senhor, somente a Deus, de forma alguma sem prostrar para outros deuses, sem adorar outro Senhor. Mas a Bíblia diz que chegou o grande dia. Nabucodonosor prepara uma reunião, chama todos, e fica um mar de gente, uma multidão. E Nabucodonosor, a ordem agora é: nesse momento da inauguração, eu vou falar, os instrumentistas vão tocar as gaitas, vão tocar as trombetas, vão tocar todos os instrumentos, e quando tocar, a ordem é para que todos se encurvam e preste adoração à minha imagem. Naquele momento, amados, a ordem é passada para aquelas pessoas que ali estavam. E naquele momento que aquela ordem é passada, lá no meio deles também estava Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, que estavam ali por ordem de estar ali reverenciando, sim, por estar ali porque estava cativo, mas jamais eles adoraram outros deuses. Mas a ordem agora era não só de estar ali, mas a ordem agora que Nabucodonosor quer é que todos se encurvem quando tocar os instrumentos. Então a ordem é passada, os soldados ficam de olho, várias pessoas estavam ali, governantes, presidentes, a Bíblia diz, governos poderosos, entre aspas, estavam ali presenciando. E a Bíblia diz que chega o momento então que Nabucodonosor dá ordem, os instrumentos começam a ser tocados, as gaitas, é tocado agora as trombetas, e quando toca, aquela multidão começa a se encurvar e começa a dobrar os seus joelhos, prostrando em adoração. Sabe o que chama a atenção? É que no meio daquela multidão não tem somente 3 hebreus, 3 cristãos: Sadraque, Mesaque e Abednego. Tinha outros, tinha mais, mas pelo ceder ali, por ceder à pressão, a Bíblia diz que eles se encurvavam, eles iam se abaixando. E naquele momento ali, alguém olha e fala assim: ei, tem algo errado, porque tem 3 ali que não se dobrou, tem 3 ali que não se encurvou quando tocaram os instrumentos. Quem é esses 3? Os 3 que trabalham no palácio, que estão bem perto de Nabucodonosor. Mas quando falou é adoração, a gente não vai ceder, porque a gente aprendeu a adorar um único Deus que é digno, aleluias, de adoração. Aqueles 3 homens entregue, alguém olha e fala assim: traz eles para cá. O rei dá a ordem e traz Sadraque, Mesaque e Abednego. Enquanto isso, não sei se você está entendendo, mas está acontecendo um processo na vida deles, mas um processo agora que pode levar eles à morte. É um processo mais profundo,
É um processo que envolve agora a crença. É um processo que envolve agora a adoração. É um processo que envolve agora eu me entregar a Nabucodonosor e perder a comunhão com o céu, ou permanecer, nem que seja até a morte, com a comunhão com Deus e negar a adoração ao homem, a uma estátua de ouro. Chama esses 3 homens, e aí no momento que a gente leu que Nabucodonosor olha e fala: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se encurvaram, que vocês não adoram os meus deuses, que vocês não me adoram. A Bíblia então diz que o rei olha para eles e fala assim: ó, vou te entregar mais uma oportunidade, vou dar mais uma oportunidade para vocês, e vão tocar os instrumentistas novamente, e quando eles tocar, vocês vão ter outra oportunidade para se prostrar e me adorar quando os instrumentos ali estiver tocando. Naquele momento, amados, que o rei dá para eles mais uma oportunidade, eu fico imaginando o tamanho do processo que eles estão enfrentando, porque não estão só eles e o rei, mas tem uma multidão que está olhando para eles ali. Tem uma multidão que no meio deles também estavam cristãos, vamos dizer na linguagem de hoje. Tinha crentes também lá no meio. No meio daquela multidão tiveram crentes que viam um se encurvar, falou: se ele se encurvou, eu também vou se encurvar, porque a pressão é grande. No meio daquela multidão tiveram crentes que entrou nesse processo, mas que não aceitou, não resistiu a esse processo, e que olhou e viu: se ele se encurvou, eu também vou me encurvar. Se ele adorou, eu também vou adorar. Mas a Bíblia diz que tinha sim esses, mas também tinha aqueles que eram temente a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que olhou e falou: não quero saber quem vai se encurvar, nós não vamos ceder esse processo, nós não vamos entregar a adoração que não é para Deus. Mas eu fico imaginando alguém olhando, falando, talvez está cutucando os pés dele, dizendo: se encurva, vocês vão morrer. E eles olhando, dizendo: não, eu não entrego adoração a outros deuses. Quando se fala, amados, eu pedi no Senhor, pensando: pai, por que essa palavra? Porque quando se fala de lutar pela família, é um processo de dor, de luta, de batalha, e é um caminho que é árduo, é um caminho que é um processo que aperta, e que tem momentos que nessa caminhada que o inimigo vai tentar tocar na tua fé, vai tentar tocar na tua comunhão. Por quê? Porque se ele tocar na tua comunhão, ele tocou em tudo, e ele já pode derrubar a casa. Como assim, pastor? A casa tem estado de pé porque você tem estado de pé. A casa tem estado de pé porque você olhou para Deus e disse assim: não importa o processo, eu estou em oração, eu estou em clamor. A casa tem estado de pé porque a dor veio e você não olhou para a dor, sentiu, gemeu, chorou, mas diz: eu vou suportar o processo. Aleluia. A pressão está apertando Sadraque, Mesaque e Abednego, a pressão está sufocando, apertando, e como não se bastasse, vem o medo, porque o rei tem autoridade para matar, o rei tem autoridade para castigar, mas eles ainda estão de pé. E Deus te trouxe nessa noite para te dizer: permaneça de pé, sem olhar para a direita, para a esquerda, mas permaneça, suporta o processo. Oh, aleluia, pastor, mas você não sabe o processo que eu estou vivendo. Não sei, mas eu sei qual é o Deus que tem me sustentado até aqui. Eu sei o que é o Senhor que tem enviado provisão, que tem te ajudado até hoje. Olhe e perceba que até hoje a mão do Senhor esteve no controle. Aleluia. E ela não vai te deixar se perder agora. Sadraque, Mesaque e Abednego está com esse foco, com essa visão. Ainda o rei olha para ele como inimigo astuto, ainda olha para ele, porque o diabo, se tem uma coisa que ele é, insistente. Se tiver alguma coisa para a gente aprender com o inimigo, porque não tem nada para oferecer, é somente insistência. Que ele é insistente, ele luta dia e noite. A Bíblia diz que para ele fugir de nós, o que a gente tem que fazer? Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Você tem que resistir, porque se não resistir, ele não é aquele que chega, tentou uma vez e diz: não dei conta, eu estou indo embora. Não, amados, ele volta.
A Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, esperando uma brecha. Sabe o que é isso? Ele olhando e falando assim: eu tenho tempo para esperar você dar uma brecha. Eu tenho tempo para esperar você ceder no meio desse processo. Porque quando ceder, ele entra. Mas Deus te trouxe nessa noite para te dizer que a força que desce sobre ti, ela vem do céu. Permaneça no processo. Aleluias. Quem crê, glorifica o santo nome dele. Oh, aleluias. O inimigo é astuto e olha para eles: vocês têm mais oportunidade. Toca os instrumentos e toca os instrumentos, e eles não se encurvam. O rei então diz assim, e usa a forma que era de castigar naquele tempo. A forma de castigo naquele tempo era uma fornalha de fogo. E não era como se fosse uma fogueirinha, não. É como se fosse um salão como esse, que havia, até segundo os estudiosos, havia uma escada para subir, e era uma fornalha, como se fosse um cômodo, um salão como esse, cheio de fogo. O rei Nabucodonosor olha para eles e fala assim: ó, eu quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão. Olha o tanto que o orgulho já tinha subido pro coração. Ele já olha e fala: eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. Sabe, e nesse processo cada vez aperta mais. Porque o rei fala assim: ó, manda aquecer mais a fornalha de fogo, manda colocar mais fogo. E sabe o que acontece? Nós carregamos demais, amados. E se a gente não tiver em vigilância, a gente cede naquilo que ouve. Se tem algo que tem derrubado o crente nos últimos dias, é aquilo que ouve. Por quê, pastor? A gente quer crer naquilo que está ouvindo. O inimigo vem, é astuto e sabe, aumenta a pressão. O inimigo viu que ele não cedeu. O que o inimigo fala? Sabia que o fogo que já estava lá já matava. Mas o que o inimigo fala? Manda aquecer mais, manda colocar mais fogo. Porque sabe o que ele está entendendo? E vamos ver, eles estão ouvindo. E se o crente não vigiar, o que entra no ouvido desce pro coração. O que é o coração? Pensamento, sentimento e a vontade. E se eu não vigiar no que eu estou ouvindo, das ameaças do inimigo, no levante dele contra a tua casa, contra a tua família, daqui a pouco desce para o coração. Aí o pensamento é em ceder no meio do processo, o sentimento é parar, a vontade é desistir. Por quê? Pelaquilo que eu ouvi. Mas Deus te trouxe nessa noite para blindar os teus ouvidos e dizer: tu precisa ser surdo naquilo que o inimigo falar contigo. Você precisa tampar os teus ouvidos espirituais e não ouvir a ameaça do inimigo, não ouvir a ameaça que ele tem feito contra a tua vida, contra a tua fé, mas somente ouça o que Deus está dizendo. Aleluia. Se eu abrir muito mais os meus ouvidos para ouvir o que Deus está dizendo, para a palavra que Ele lança aqui nesse altar, eu não vou importar o que eu vou ouvir, daquilo que Satanás vai dizer. Porque, pastor, quantas ameaças o inimigo faz? Quantas vezes o inimigo se levanta e fala assim: ó, tá tudo difícil, foi porque você começou a buscar. Quantas vezes você se deparou com o teu coração falando para ti assim: ó, foi só começar a campanha e as coisas apertou. E o sentimento da carne já fala assim logo: ó, para, porque tá apertando. Mas pelo Espírito Deus está dizendo: só está apertando porque você está incomodando o inferno e agradando o céu. Só está apertando, é aí que o crente precisa da glória a Deus. Porque se o diabo não se levantar, é porque tem algo errado, é porque a gente está na zona de conforto, é porque a gente está numa posição que não agrada a Deus e nem desagrada a Satanás. Pastor, o inimigo se levantou demais. Então dá glórias a Deus, porque a tua casa está agradando o Senhor. Dá glória a Deus, porque você permaneceu em pé no meio daqueles que cedem ao processo. Deus está te dizendo essa noite: permaneça de pé, permaneça de pé. Pastor, mas eu quero prostrar. Mas Deus está dizendo: permaneça de pé. Mas o choro está vindo, permaneça de pé, chorando, gemendo, gritando, mas permaneça de pé. O inimigo está ameaçando: permaneça de pé, suporta o processo. Ah, pastor, mas não tem força. Quem disse que a força é nossa, amado? Se fosse nossa, nós não tínhamos passado nem da primeira batalha. Se fosse nossa a força que levanta, que nos faz caminhar, a gente não tinha passado de um dia de crente.
A gente ia sair, levantar a mão naquele dia que você levantou a mão e aceitou Jesus, no outro dia você ia desviar. Porque se a força fosse nossa, já não tinha resistido o peso na primeira madrugada de crente. Não tinha resistido a primeira batalha. Quando Satanás falou, ó, você está ficando bobo agora. Ah, aceitou Jesus, agora vai dar dinheiro para o pastor. Você não tinha cedido, você não tinha se fortalecido, na verdade, você tinha se entregado naquilo que o inimigo tem falado. Quantas vezes a gente tem que olhar e prestar atenção no que Deus está dizendo e não no que o inimigo está falando. E o que o inimigo estava falando para Sadraque e Mesaque agora é: a fornalha está acendendo mais ainda. Você não espera boas palavras do diabo contra a tua persistência. Não vai ter. Ele só vai dizer, vai apertar mais. E eu preciso entender uma coisa. Sabe o que eu lembro de Davi diante do gigante? O gigante falando, tu vem contra mim com paus? Por acaso eu sou cão? Vou arrancar da cabeça e vou jogar para as aves do céu. Davi olha para ele diante do ameaça e fala, não, pelo contrário, eu vou arrancar tua cabeça, vou levar para Israel ver que há um Deus sobre a nossa nação. Aleluia. Sabe o que é isso? O gigante ameaça pesado, mas vem Davi mais pesado ainda, no nome de Jesus. Deus está te dizendo nessa noite: pega pesado, mas é com o nome de Jesus sobre a tua boca. Pega pesado no meio deste processo com Satanás, dizendo, Satanás, tu tem me visto chorar, passar por esse processo dolorido, mas fique em paz, porque eu não vou parar. Chorando, mas vou seguir. Ah, mas está acendendo mais ainda a fornalha, pastor. O processo está começando a queimar mais. Deixa queimar mais. Entenda uma coisa: tu é crente ouro, tu não é crente feno, palha, madeira, não. A Bíblia ensina que o crente palha, quanto mais fogo, como é bom para pôr um fogo numa palha, mano, sequinha. E o feno, aquele montinho de capim seco, parece algo, pode se riscar de longe. Mas agora o Senhor diz que a gente precisa ser crente ouro. E no processo do ouro, para ele ficar melhor, precisa mais fogo. Precisa de mais fogo. Para o ouro ficar mais refinado, mais fogo. Deixa eu te contar uma coisa: o inimigo não está entendendo que aquilo que ele está preparando para ti está te fazendo ser mais crente ainda na presença de Deus. Quem disse que a nossa fé aumenta na bonança? É no deserto, amados. É diante da fornalha. Mal sabe o inimigo que está te ameaçando com algo que vai te fazer criar raiz, que vai te fazer um crente mais melhor em adoração para Deus. Mal sabe o inimigo que aquilo que ele te ameaça te dá crescimento no amanhã. Fique em paz, resista o processo. Aqueles homens não se encurvam. Sadraque, Mesaque e Abednego eles agora não se encurvam. E Nabucodonosor quer mostrar autoridade para a multidão. Todos os outros se dobraram. Todos os outros se entregaram em adoração àquela estátua. Nabucodonosor leva todo mundo para a frente agora da fornalha, para ver o feito daqueles que negaram adorar a imagem de ouro. Nabucodonosor coloca-se ali à frente, uma cadeira para sentar e observar. E diz assim, ó, não basta jogar eles, mas amarra eles. Tudo tem um propósito. Grave isso aí que eu estou dizendo. Só de jogar lá dentro já queimava. Não precisava de muito tempo. Para na lógica humana, aqueles homens ser queimados e morrer, não precisava amarrar. Só que tudo tem. Oh glória, já tem gente pegando. Aí Deus vai lá e permite amarrar. Aí nós como cristãos, às vezes nós damos uma escapulida na fé e fala, Senhor, já está tão difícil, o Senhor permite ainda amarrar. Calma, tu tem propósito. Senhor, mas já estou indo para a fornalha, que o fogo acendeu agora 7 vezes mais, e o Senhor ainda permite as cordas para me amarrar. E a gente fica ali sem entender. E o que eu quero te dizer nessa noite, que mesmo sem entender, confia em Deus. Que mesmo sem entender, dobra o teu joelho e diz, Pai, não estou entendendo nada, mas eu sei que no final eu vou ver o Senhor se manifestar, eu vou ver o Senhor agir. Amarrado agora aqueles homens, pés, mãos, e é levado eles lá para alto, para jogar dentro da fornalha. Nabucodonosor está ali na porta da fornalha olhando, e deixa que as pessoas vejam, porque no coração dele está, o povo precisa ver que quando me desobedecer, esse é o castigo. Mas mal sabe ele que aquele povo ali está reunido não é porque ele queria.
aquele povo vai assistir uma cena, na verdade não é a cena que ele queria. Você precisa entender uma coisa, que o diabo, ele fica armando plano, laços, a Bíblia diz, ciladas, armadilhas, e a gente está vendo? Não está, amados. Nós não estamos vendo, mas a Bíblia diz que a gente tem um Deus que até quando a gente está dormindo, Ele está trabalhando a nosso favor. Que até quando a gente está de olhos fechados, Ele está lá. Aí o salmista diz assim, que os olhos dele estão a nos observar. Eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo. O inimigo está preparando nas maiores ciladas, vergonha e humilhação para Sadraque, Mesaque e Abednego. E a porta da fornalha agora é como se fosse um telão de cinema. Quem já foi de cinema aqui? Quase todos, né? É como se fosse um telão de um cinema. Uma multidão parou para assistir. Nabucodonosor quer ter prazer de olhar, mas na verdade aquilo ali era um cenário que o diabo preparou para vergonha. Mas aonde o diabo prepara as coisas para vergonha, vem Deus, a palavra diz, e coloca dupla honra. Está tudo preparado na visão do inimigo, mas na do Senhor tem algo preparado ainda maior. Respeita e suporta o processo de dor, de medo, de humilhação. Espera, porque Deus sabe o tempo certo de entrar contigo nessa batalha. Ele sabe o tempo certo. Tem coisas, amados, que para Deus fazer, Ele precisa permitir a cisterna, o buraco, Ele precisa permitir o mar fechado, Ele precisa permitir um gigante entrar em cena. Como assim, pastor? Eu já disse isso aqui uma vez e vou te dizer, amados, que depois que a gente vê o processo de Deus acontecer e o propósito dele realizar, aí que a gente entenda quem seria Davi se não fosse gigante. Que isso, pastor? Sim. Você não ia saber muito bem de Davi hoje se não tivesse um gigante na vida dele. Eu creio que tem alguém já pegando, entendeu? Tá pedindo a Deus para tirar essa batalha, né? Tá pedindo a Deus para tirar esse fogo. Tá pedindo a Deus para tirar essa fornalha. Tá pedindo a Deus para tirar essa dor. Tá pedindo a Deus para tirar esse gigante. Mas tem coisas que a gente pede para tirar, sendo que é algo que vai me levantar depois. Tem coisas que a gente pede para Deus tirar, sendo que é propósito do Senhor. Pastor, e o que eu faço? Sem entender, eu preciso confiar. Sem entender, eu preciso permanecer em adoração. Aleluia. É lançado eles de cima a baixo da fornalha, para encerrar. E quando lança eles, joga-se eles amarrados no meio do fogo. Oh glórias, aleluia. Quando se lança eles no meio do fogo, Nabucodonosor está ali olhando, prestando atenção. Aquela multidão olhando, outros cristãos olhando, e talvez até falando assim um para o outro: ele podia ter sido cedido, a gente se encurvou, eles podiam também ter se encurvado. Mas a Bíblia diz que de repente começa um movimento dentro da fornalha, que de repente começa algo a mover lá dentro. E não é somente brasas estralando de tão quente, não é somente o fogo estralando de tão aquecido que foi, mas Nabucodonosor fica ali olhando e observando, e de repente o movimento se aumenta dentro daquela fornalha. Oh glórias! E Nabucodonosor te olha, porque a cena que ele preparou, que tudo que ele organizou é para vergonha, era uma cena para morte, era uma cena para humilhação. E de repente ele olha, e eu já fico imaginando que até uns momentos ele pensou: homens ruins para morrer, porque tá lá agonizando. De repente ele olha, já não é agonizando, é andando. Oh glórias! E de repente está olhando, e aqueles homens não tá agonizando, tá andando no meio do fogo. E como não se bastasse, Nabucodonosor enxerga mais profundo, e talvez pensando: são ruins para morrer aqueles homens, mas ele olha e fala: peraí, tem algo errado. Chama os soldados e fala assim: quantos você jogou lá dentro? Os soldados dizem assim: a gente jogou 3. Ele está dizendo: eu estou vendo 4. Nabucodonosor diz: não, mas eu estou
estou vendo 4 passeando lá. E o rei disse: eu estou vendo 4. E os soldados: não, mas a gente jogou 3. Não, mas eles não estão agonizando, rei, mas eles estão andando. Peraí, cadê a corda? Oh glória, cadê as cordas que amarra? Não, o fogo queimou, mas peraí, como é que corre? Como é que fogo queima as cordas que o amarra, mas não queima eles? É o cenário que o diabo... Levanta a tua mão direita para o céu. Eu quero profetizar sobre a tua vida na autoridade do Espírito Santo. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Dá liberdade, porque Deus vai visitar pessoas. E agora, ó, porque o cenário que o diabo preparou para ser de vergonha, Deus está dizendo: espera mais, um pouco mais, respeita o processo, porque aonde estou esperando ver a tua vergonha, o teu choro, vão te ver Deus te honrando. O que a preparou para ter morte, a prepara. Deus está te trazendo vida. Espera, confia, Deus é contigo, aleluia. Fecha as suas mãos e diga: eu recebo, para a glória de Deus. Glorifica bem forte, aleluia. Que é para vergonha, mas mal sabe o inimigo que Deus está no controle. Deus vai trazer o momento da honra quando todo mundo estiver esperando. O momento da desonra. Calma, aquela multidão não foi levada lá por acaso. Aquelas portas da fornalha, até no dia que foi feito, já tinha propósito para ela, porque precisava marcar aquele dia. Precisava marcar para a nossa geração hoje entender que quando o crente é jogado no fogo, sai mais crente ainda. É Jesus. Que quando o crente é preparado para ser envergonhado, daqui a pouco tem que engolir seco, vendo Deus te honrar, vendo Deus fazer sobre a tua vida. Permaneça. Deus te trouxe nessa noite para te dizer: tu tem uma família para orar, tu tem a casa para clamar, tu tem ente querido lá que precisa ser liberto. Deus sabe que dói o processo, Deus sabe que tem dias que te dá vontade de parar, mas Ele te chamou nessa noite. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego, permaneça de pé diante da ameaça de Satanás, permaneça adorando dentro da fornalha. Confia que Deus entra contigo nela também. Deus não é o Deus que desampara na hora do aperto. Vai haver momentos, você vai conhecer pessoas, quantos já conheceu, que no dia do aperto, no dia do choro, você queria que estivesse lá, mas te abandonou no dia do aperto. Você olhou e falou: Senhor, agora que eu entendi que foi livramento. Pessoas que te abandonou no dia que você pensava: eu queria que essa pessoa tivesse para me ajudar. E principalmente isso acontece quando a gente não era crente. Porque quando já se foi crente, de uma hora para outra começou a afastar pessoas de ti. Quantos converteu e percebeu isso? E você olhou e parou, porque aquele sentimento parece que eu estou perdendo. Na verdade não, Deus estava preparando homens e mulheres de Deus que estariam ao teu lado para chorar contigo, para te ajudar no meio dessa batalha, para te ajudar no meio da luta. Descansa no Senhor, porque o Deus, Ele é Deus que entra também na fornalha contigo. Naquele dia, Nabucodonosor olhou, chamou eles para fora, fez até um teste para ver se era fogo mesmo. Começa ele a queimar e sentir o fervor do fogo que estava nas fornalhas. Nabucodonosor chama eles para fora e diz assim: agora eu vi que o Deus da tua vida é Deus. Naquele momento, Nabucodonosor faz um decreto: não se mexe mais com o Deus desses homens. Oh, aleluias. Sabe qual é o maior prazer? Eu já disse aqui, vou dizer novamente, da gente servir o Senhor. Crente passa por luta, amados, passa por batalha, passa. Crente chora, chora.
Qualquer um chora, passa por dor. Mas qual que é o maior privilégio, pastor? Que a gente serve o maior. Você está buscando o maior. Quantos estão aí anunciando que está servindo Satanás? O Deus tal, o Gui, vou nem tocar, mas o Gui da minha cabeça é o fulano, é o espírito tal. Mas sabe lá no fundo que quem é o maior? O Deus de Israel. E você deixou todos os outros deuses para trás e aceitou o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, a qual você tem a certeza que ele entra na fornalha contigo. Mas isso ainda não é o maior. O maior é que se você suportar o maior processo, que é a caminhada de cristão, no final da caminhada entrega uma coroa e você vai morar com esse Deus. Não é somente para viver e ver maravilhas dele, não. É no final de tudo você chegar lá cheio de marcas. Você vai chegar lá, nós vamos chegar lá, às vezes algum de nós faltando pedaços, feridos, machucados. Mas quando a gente entrar lá, vai estar a família vindo atrás, que te deu um trabalho para orar. Oh glórias. Teve dia que você olhou e falou: vou desistir, pastor, de orar por eles. Mas Deus queimou teu coração e disse: não desiste não, não para não, sou contigo, eu te ajudo. Naquele dia você vai olhar e ver o quanto valeu a pena. Porque você vai olhar e vai dizer: eu fui coluna da casa, até nos momentos que eu pensei que não seria. Cante, ó rei, assim. Até nos momentos que eu pensei que eu não suportaria, mas você foi o coluno da casa. E naquele dia você vai entender, precisava isso acontecer, porque você vai ver a tua família entrando contigo para a Nova Jerusalém. E você vai entender que a maior maravilha não é Deus ter entrado somente contigo na fornalha, no fogo, abrir um mar, derrubar um gigante. Mas a maior maravilha foi ir para a eternidade, saindo daqui dessa terra da oportunidade, entrando na oportunidade com a tua família, olhando: Senhor, valeu a pena. Quem crê nisso em nome de Jesus, se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. É, Jesus. Glórias. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Medita na palavra que o Senhor te disse nessa noite. Nós queremos orar por você antes da gente ir para casa. Oh, aleluias. Sinta a graça dele que está na casa. Sinta a presença dele que te fortalece nessa noite. Sinta a presença dele que te ajuda. Você pode clamar, você pode buscar, você pode adorar ele no meio desse processo. Deus te trouxe nessa noite para dizer que ele está contigo. Ele é contigo no meio desse processo. Você pode clamar, o céu vai reagir ao teu favor. Você pode buscar, Deus vai descer no momento que a fornalha parecer mais perigosa. O Senhor vai tocar, Deus vai agir, o gigante vai ter que cair por terra. Deus está dizendo: só não cede a pressão que o inimigo quer que você ceda. Deus está dizendo nessa noite: crente, filho, filha, permaneça, pois eu te sustento de pé. Permaneça, pois aonde parece que vai ter vergonha, virá dupla honra para a tua vida, para tua casa, para tua família, aleluias. Mas não ceda à pressão desse processo. Somente se entrega a ele em adoração, somente se entrega a ele em exaltação. E se você chegou aqui nessa noite e o teu coração está dizendo: está difícil de adorar hoje, está pesado, está doendo, não está fácil de adorar, Deus te convida para adorar no meio dessa dificuldade. É, igreja, a dificuldade vem, fica difícil de adorar, mas Deus está dizendo nessa noite: a diferença está em adorar no meio dessa dificuldade. Oh, aleluias. A diferença está em adorar no meio dessa fornalha, no meio do fogo, no meio da batalha. É no meio desta dor que Deus está dizendo: a diferença é agora, é adorar, aleluias. É adorar, igreja, no meio do processo. Deus está dizendo: enquanto você não entende, adora o Senhor. Enquanto você não compreende, entrega para o Senhor Jesus e adora Ele, adora Ele. Exalte o Senhor, aleluia. No meio desse processo, deixa Deus
sem importar, você continua adorando o Senhor. Mesmo no meio dessa dor, você prefere exaltar, você prefere permanecer fiel. O processo pode até te ferir, mas não te mata, porque quem te deu vida foi o Senhor. É o Senhor. Tu pode chamar Ele nessa noite. Pede Ele para entrar na tua casa. Pede Ele para entrar na tua família nessa noite. Que tudo apertou, corre a Deus, recorre ao Espírito Santo do Senhor, aleluia. Derramada, sem palavra, mas a semente foi lançada, e o céu vai responder. Agora descansa, porque o céu vai reagir. Tem alguém que trabalha por você. Não importa o que passou, aleluia. Você sabe o endereço certo, onde deve ir. E mesmo se arrastando vai clamar, e o céu vai reagir. Pega o teu clamor, Senhor. Eu tenho vergonha do irmão que do teu lado, com Deus. Sob clamores, igreja, troca o céu, sem deixado, mas ainda assim nada pode ter feito. Toca Cristo, aleluia. Só Ele pode mudar, só Ele pode transformar, só Ele pode mudar essa situação. Você, sua reação vai fazer o céu mover. Clamando e o céu reagindo, chorando e o céu reagindo. Deixa queimar dentro de ti. Deixa o fogo do Espírito Santo te levantar, acender a chama. Deixa Ele te avivar, aleluia. E o céu reagindo, chorando e o céu reagindo, buscando e o céu reagindo. Aqui nenhum clamor passou desapercebido. E não importa o que passou, você sabe o endereço certo, você sabe a quem recorrer, deve ir. E mesmo se arrastando, você sabe a quem clamar. vai clamar. Essa é a sua oportunidade, vai reagir. essa é a sua oportunidade de pegar pra Ele. Essa é a tua oportunidade de dizer pro Senhor que tem alguém na tua casa que precisa ser convertido. Essa é a tua oportunidade de dizer pro Senhor sobre aquele ente querido teu. É aquele que precisa ser liberto, aquele que precisa ser alcançado, aquele que precisa estar aqui contigo, adorando a Deus. Conta pro Senhor. Essa é a oportunidade de você suportar o processo, de dizer: Pai, me ajuda, me dá força, porque eu permanecerei adorando. Eu permanecerei te adorando. Chorando e o céu reagindo, buscando e o céu reagindo. Aqui nenhum clamor passou desapercebido. Bendito és o teu santo nome. Tu és santo, tu és poderoso. Tu pode clamar nessa noite, igreja. Tu pode buscar, tu pode chamar. Clama, clama. Deixa os céus se abrir. Ele é o Senhor que começou a grande obra e Ele não deixa incompleto. Mas Ele é o Senhor, aquele que começou a grande obra, e Ele está no controle, aleluias. Tu pode clamar a Ele, tu pode chamar Ele, tu pode
pode exaltar Ele, tu pode invocar a presença dEle nessa noite, pois Ele é o Senhor que vê, Ele é o Senhor que conhece, Ele é o Senhor que os sabe. Ele já sabia, na verdade, igreja, o dia que as fornalhas iam acender mais forte, que o fogo ia queimar mais. Ele sabia no dia que o inimigo estava preparando tudo para te envergonhar. Ele sabia, ele já esperava este dia. Não é por acaso que você ainda está de pé, não é por acaso, igreja, que você ainda está sendo sustentado. É pro grande dia, enquanto todos esperam a vergonha, virá dupla honra. Ele é o Senhor. Rai que canta lá balava show. Ele balava. Medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Sabe o que aconteceu? De Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E ele me disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, Mas tua palavra, Jesus, não vai passar. aleluia. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Diga pro Senhor, igreja. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Ele é fiel, aleluia. Fiel é Seja envolvido na unção dele. Deixa ele te dar força, deixa ele te levantar, deixa ele te capacitar para se aproximar ali. Deixa ele te ajudar no meio desse deserto. Fiel é Deus, que não falha e não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele zela por sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida. Aleluia. E você vai cantar. Ele é fiel, igreja. Quem começou a boa obra É fiel, Jesus. é fiel pra terminar. Senhor Deus é fiel, Pai. No seu tempo e na sua Senhor, hora, derrama essa fidelidade sobre esse Ele crente. tudo cumprirá. Oh, Jesus, justifica. Passe o céu, Derrama a tua graça. Derrama o teu poder, Espírito Santo. Oh, isso. Mais fiel que Ele. Nunca houve, Jesus. Nunca houve, não haverá. Declara, igreja, declara isso. Não há outro Deus fiel como o nosso Deus. É fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra.
Aleluia. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus. Oh, Senhor, nunca haverá, Deus. Deus mais fiel que o Senhor. Pai, que nesta noite a tua igreja esteja voltando para casa, Senhor, com a tua presença levantando e dando força, com a tua unção, com a espada sobre as mãos, que eles possam, Senhor, estar tomando posse, Deus, de tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Nós voltamos, Senhor, crendo, Pai, que o Senhor é o Deus que nos diz nessa noite: suporta o processo. Oh, aleluia. Dá ombros fortes, Senhor, para esse teu filho, para essa tua filha. Dá, Senhor, ombros fortes, Deus, para levantar, Deus, esse que tem suportado, Deus, no meio da dor, no meio da pressão, no meio do deserto. Esse que se sentiu, Senhor, sendo jogado na fornalha, que possa, Senhor, estar saindo aqui hoje entendendo que esse fogo, na verdade, Senhor, não é para envergonhar e para matar, mas é somente para queimar as cordas que está amarrando, que estava prendendo, Senhor, a vitória desse teu filho, dessa tua filha, que era só para queimar, Jesus, o que estava amarrando, Senhor. Glórias, Anai, o que estava prendendo, Senhor, a vitória desse crente. Bendito é o nome do Senhor. Feche as suas mãos como que segura a espada aí para guerrear, amados, porque o Senhor é quem te direciona. É o Senhor quem te dá força a lutar pelos seus, pela tua casa, pela tua família, pelo cliente querido, pelo teu casamento, pelos teus filhos, oh aleluias, pelo teu lar, para a honra e glória, Senhor, do teu santo nome. É o que nós declaramos sobre a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Diga graças a Deus, glorifica com as palmas bem forte o nome santo do Senhor. Aleluia. Abra os teus olhos em nome de Jesus. Amém, amados. Quem entendeu a palavra nessa noite? Glória a Deus. Coloca essa palavra sobre o teu coração, porque tem momento que não é momento de falar: Deus, tira a fornalha, Deus, tira o processo. Não, é momentos que a gente só tem que dizer: Pai, me dá ombros fortes, porque a fornalha vai servir de testemunho. A fornalha, que era o cenário de vergonha, será o cenário de dupla honra para a tua vida e para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus, amém? Vamos para casa abençoada em nome de Jesus. Só lembrando, amados, chegando, hein? Podemos dizer que chegou, né? Dia 21 agora, que é nesse sábado, o nosso encontro de casais, amém, amados? Casais aí, ó, vai preparando teu coração, porque tem uma palavra abençoada nesse sábado para a tua vida. O encontro de casais abençoado, terá uma janta logo depois também, em nome do Senhor Jesus. Vai ser uma bênção para a honra e glória do Senhor. Só relembrando os irmãos, vai estar aqui o pastor Valberto Santana, da cidade de Anápolis, e vai estar ministrando dentro do tema o poder do acordo, que diz assim a palavra do Senhor em Amós 3, versículo 3: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Oh, glórias, é uma pergunta, né? Então nós vamos aprender muito. Então os casais, dê o seu nome aí, vem estar aqui nesse sábado, e no nome de Jesus, Deus vai estar honrando e abençoando a tua vida, amém? Domingo do encontro com Deus também, venha buscar a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Domingo eu vou estar anunciando uma campanha que a gente vai iniciar nesse domingo no outro, amém? Muitos já conhecem a campanha que Deus tem marcado aqui nessa igreja, a campanha das três unção, representando o Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, a água, o sangue e o azeite, representando o Espírito Santo do Senhor, amém? Serão 3 domingos de unção sobre o alto da tua cabeça. Nós estaremos em jejum e oração ministrando sobre a tua vida. E a Bíblia diz que aonde habita o Senhor, essa trindade santa, né? A tríplice coroa, que a palavra do Senhor diz, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ali há milagre, ali há transformação, ali há mudança. É o que vai acontecer sobre a tua vida em nome de Jesus. No domingo eu vou estar falando melhor, amém? Pega tudo nas suas mãos, vamos agradecer o Senhor, vamos para casa em nome do Senhor Jesus. Levanta tudo para o céu, vamos orar, agradecer o Senhor
em nome do Senhor Jesus, amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus, levanta tudo para o céu. Se você trouxe o teu dízimo, a tua oferta, uma ajuda para cá do Senhor, lá na porta vai estar o gasofilar, você pode deixar lá também em nome do Senhor Jesus, e Deus honra e abençoa a tua vida. Pai, nós dispensamos o teu povo da tua casa, mas jamais da tua presença. Leve eles em paz, em segurança. Eu louvo o Senhor por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Guarda eles, proteja, abençoa. Antes mesmo, Senhor, receba os donativos. Se porventura alguém nessa noite está devolvendo o dízimo, alguém está ofertando, alguém, Senhor, está lançando uma semente na tua casa, que no nome de Jesus ele venha ser abençoado. Da mesma forma, esse que talvez porventura está buscando uma porta aberta, abre as portas, não deixa nada faltar para a tua igreja. Pelo contrário, que o celeiro deles vem estar, meu Pai, sobrando para eles abençoar outras vidas em nome de Jesus. Pai, já prepara aqui neste sábado, Senhor, para os casais, porque temos a certeza que a palavra que virá do céu para abençoar as vidas dos casais em nome do Senhor Jesus. Leva o teu povo para casa em paz e segurança. Prepara todos para estar aqui também nesse domingo do encontro com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Você pode abrir as tuas mãos, receba a bênção final, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não somente hoje, mas